Prezados irmãos, frequentadores da Associação Espírita Allan Kardec, muita paz e saúde a todos. A nossa preleção na manhã de hoje está fundamentada no livro Pão Nosso. Trata-se de uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ou mais precisamente, a lição 141, na página 293. Esta lição é uma lição que não tem esta divisão aqui. Ela é uma lição única, sem nenhum tipo de divisão. Mas para que nós pudéssemos dar uma forma mais didática e mais compreensível à nossa preleção, nós resolvemos por bem fazer essas divisões a fim de que pudéssemos transmitir e fazer com que cada pessoa aqui presente possa entender melhor o texto de Emmanuel. O título da lição é O Amor Fraternal. E no início, no frontispício, existe essa frase extraída da epístola de Paulo aos Hebreus, ou mais precisamente no capítulo 13, versículo 1. E diz o seguinte: permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. E esta frase nos leva a fazer um tipo de entendimento muito vasto. Porque a partir do momento que ele fala em amor fraternal, ele está falando de todos nós, seres humanos, filhos de um único Pai, Deus, que fomos criados simples e ignorantes e estamos aqui em busca do nosso progresso e do nosso aperfeiçoamento. Em busca da luz, em busca do amor, em busca de uma vivência sadia que leve melhor através do relacionamento humano que nós precisamos manter aqui na face da terra, a parar as nossas imperfeições, eliminar os nossos vícios, os nossos erros do passado, que ainda estão gravados em nossa mente e, consequentemente, no nosso espírito, que reflete em nosso perispírito e que é o responsável pela modelagem do nosso corpo material. Então, permaneça o amor fraternal. Ele está nos referindo que todos nós somos filhos de Deus e que aqueles hebreus que ele esteve entre eles, fazendo ali a sua pregação, porque nós sabemos que Paulo, ele antes de ser cristão, ele foi um perseguidor de cristão. E ele inclusive diz, naquele livro Paulo Estevão,
nós encontramos a seguinte frase: nasci para uma luta sem trégua, que deverá durar até o fim da minha vida. Antes de ser cristão, era perseguidor de cristão. E agora sou perseguido porque sou cristão. Então, o apóstolo Paulo, que se converteu na estrada de Damasco, trata-se de um espírito de alta envergadura no plano espiritual. Em virtude do seu trabalho de difusão do cristianismo nascente nas regiões do Mediterrâneo, indo até a Espanha, a Península Ibérica, ali na Europa. Então, ele se redimiu completamente daquilo que ele fez. Portanto, trata-se de um espírito bastante gabaritado, competente, que trazia muito, que naquela época já trazia muito conhecimento acadêmico e que depois adquiriu através dos estudos e da compreensão do cristianismo essas verdades eternas que tanto nós buscamos, a fim de que possamos criar um mundo melhor aqui na face da terra. Quer dizer, ele se despedia dos hebreus, mas pedia para eles que conservassem o amor fraternal. Aquele respeito que deve existir entre as pessoas. Porque o amor fraternal, ele é eterno. Ele é divino. Ele é superior. Ele é puro. O amor fraternal é que deve vigir, aliás, dentro de nós, que deve manter os nossos impulsos e principalmente o nosso entendimento. Diz o seguinte no início, nessas explicações iniciais: as afeições familiares, os laços consanguíneos e as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma. Então, ele está nos dizendo aqui o seguinte, que as relações consanguíneas, os laços consanguíneos, tudo isso daí fazem parte de um ramo, de uma família a qual nós pertencemos. Mas a criatura é razoável que ela entenda que nós não podemos cair nas chamadas inclinações próprias. O que quer dizer isso? Não podemos cair nas chamadas inclinações próprias. Quer dizer, não podemos querer separar as outras pessoas, criar um ambiente hostil, porque não faz parte do nosso meio.
É exatamente nesse aspecto que nós precisamos vencer as nossas sombras, as nossas imperfeições, aquilo que existe dentro de nós e que nos prejudica grandemente a nossa caminhada evolutiva aqui na face da Terra. Essas inclinações próprias, quer dizer, valorizando mais essas pessoas em detrimento das outras. Nós sabemos que o laço afetivo, o laço familiar, exige para nós muito respeito, muita consideração por parte daqueles que foram responsáveis pela nossa existência, que nos proporcionaram condições para que aqui chegássemos no ponto em que chegamos. Mas nós temos que entender que todos nós somos irmãos e que nós não vamos permanecer isolados, porque para que o homem possa realmente crescer, é necessário que ele se socialize, que ele crie um ambiente social mais amplo, se deparando com incompreensões, com pessoas de diversos tipos. É nesse ambiente hostil da sociedade é que nós vamos nos revelar como cristãos e vamos revelar o nosso espírito fraterno. Como disse o Mestre Jesus, quando deixou aqui bem claro esta frase: amai-vos uns aos outros, quer dizer, mutuamente, como eu vos amei. Isso que é importante. Então, cada criatura precisa tomar muito cuidado para não cair nesse plano daquilo que nós chamamos de inclinações próprias. Continuando aqui nessa divisão, nós colocamos aqui a importância do equilíbrio. Então, nós sabemos que o equilíbrio, a chamada ponderação, é tudo aquilo que nós precisamos ter para manter uma vida saudável, para manter uma vida serena e tranquila. Todos os extremismos são prejudiciais. Então, o importante é manter o equilíbrio, isso que é importante. Ele diz o seguinte: o equilíbrio é a posição ideal. O equilíbrio é o que vai nos comandar. Por isso que existe até um célebre ditado que diz o seguinte: antes de você tomar uma atitude, conte até 10, conte até 100, para que não venha agir também de forma intempestiva. Ele diz o seguinte: por demasia de cuidado, olha só a advertência do Emmanuel, por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por demasia de cuidado, por excesso de cuidado,
os pais prejudicam os filhos. Continuando aqui. Por excessos de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero. Por excessos de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, da destemperança, do desequilíbrio, de um extremismo prejudicial. Defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme. É outro grande mal que toma conta da sociedade. O chamado ciúme. E este ciúme acaba aniquilando aquela felicidade daquele lar, destruindo, muitas vezes, uma família, fazendo a separação. Diz mais o seguinte: em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em sombras. Isso daí é bom a gente raciocinar muito bem. Porque trata-se de uma frase que nos leva a refletir na chamada aquilo que Jesus disse, a advertência do Mestre. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E quando a gente fala em vigilância, nós estamos falando de cuidados que nós precisamos ter. Aí entra o quê? O equilíbrio, a ponderação. Aí entra também os conhecimentos que nós temos desses valores superiores que nos foram deixados por Jesus, que é o seu cristianismo, o fundamento para que nós possamos realmente trilhar o caminho do bem e construir uma sociedade melhor. Então, isso é importante a gente tomar muito cuidado. Quer dizer, manter sempre esse equilíbrio e, principalmente, vigiar em todos os sentidos. Quer dizer, essa vigilância aí não significa desconfiar de todo mundo. Não. Nós sabemos que a vigilância significa cuidado que nós precisamos ter com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós estamos realizando. Fazer aquilo que a psicanálise chama de autoanálise, para a gente reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que nós precisamos eliminar de nós. Na terceira parte, nós vamos tratar do chamado ensinamento cristão. O que o Emmanuel nos coloca a respeito do chamado ensinamento cristão?
O que nós podemos retirar do Evangelho de Jesus, desta obra maravilhosa, a chamada Boa Nova, que, infelizmente, até hoje, há mais de 2000 anos, é estudada, mas não é praticada pela humanidade. Porque, infelizmente, até hoje, nós vivemos num mundo que ainda se fala em guerra. Nós vivemos num mundo ainda que se constrói armamentos e bombas para a destruição do homem. E como que nós queremos construir um mundo de amor, se ainda nós estamos construindo armas mortíferas, bombas cada vez mais possantes para destruir vidas, para matar os nossos irmãos? Então, nós precisamos refletir em torno disso. Que nós não somos seres que vamos permanecer aqui eternamente. Nós somos espíritos imortais, que reencarnamos aqui na Terra em busca do nosso progresso e do nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E que o nosso organismo material é perecível. E que as coisas mudam, as coisas se transformam. Nós não podemos achar que tudo vai permanecer igual. Mas a mudança, o dinamismo da vida leva a essas transformações para que o homem possa crescer. Então diz o seguinte no ensinamento cristão: por isso mesmo, o apelo evangélico, que é esse aí, permaneça o amor fraternal, reveste-se de imensa importância. Então, neste ensinamento cristão, esse apelo evangélico reveste-se de imensa importância, segundo Emmanuel, para todos nós. E por quê? A fraternidade pura, veja bem, a fraternidade pura é o mais sublime do sistema de relações entre as almas. Não existe o melhor sistema de relações humanas fora da chamada fraternidade. É a fraternidade, é o caminho, é o meio seguro. E ele vai demonstrar por quê. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão de todas as criaturas, não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. Quer dizer, conservar a fraternidade pura, nós vamos eliminar dentro de nós todas essas impurezas. O despeito,
a ambição, a inveja, o ciúme. Todos esses valores negativos que nós precisamos. Mas nós vivemos num mundo ainda em que as pessoas estão mais preocupadas com a vida material. Problema de cada um. Eu tenho que levar a minha vida dentro desses ensinamentos cristãos. Por isso eu estou aqui, numa casa espírita cristã, onde buscamos aprender esses ensinamentos e colocá-los em prática no dia a dia. Quando as pessoas que estão ao nosso redor fazem alguma coisa que nos prejudica, vamos procurar entendê-lo e achar uma oportunidade para que nós possamos levar até ele algo de positivo, algum pensamento bom desses ensinamentos cristãos, a fim de que ele possa entender esses valores e ir melhorando aos poucos. Continuando ainda, os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros. Então, aqueles que se sentem, que se amam fraternalmente, alegram-se com os júbilos, com a alegria, com a satisfação de todos. Porque sabe que ele precisa eliminar de dentro dele a inveja. E se ele alcançou aquilo, conquistou aquilo, é mérito dele. E nós precisamos buscar também a conquista de valores para que nós realmente possamos chegar a um ponto melhor. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas que é através da luta, do trabalho, da perseverança, é que nós conseguiremos. As afeições violentas, olha o que ele diz, que são comumente conhecidas na Terra, elas passam vulcânicas e inúteis. Isso aqui é importante, hein? As afeições violentas, aquele extremismo que muitas vezes acontece num determinado momento, elas passam assim também muito rápido. E outra coisa, vai deixar sequelas em nós. Então é isso que nós precisamos entender. Esse desequilíbrio, principalmente o desequilíbrio emocional, pode gerar dentro de nós doenças, coisas que vão nos infelicitar a nossa vida. Então, esse é o raciocínio equilibrado. Para concluir, o que nós podemos dizer em termos de conclusão?
ele diz o seguinte: ao longo das reencarnações, quer dizer, nas diversas reencarnações que o homem passa, que o homem precisa ter para se depurar, o que acontece? Os títulos afetivos modificam-se constantemente. Isso aí é uma coisa patente, real. Eu, numa determinada existência, poderei estar numa situação onde eu serei um chefe de uma grande empresa, onde eu terei muita responsabilidade. E numa outra reencarnação, eu posso também ser um subalterno. Alguém que tem que respeitar as ordens superiores. Então, nós não podemos definir nada. Nós sabemos que a programação espiritual é feita pelos engenheiros siderais no plano espiritual. E essa programação espiritual de cada um de nós temos que cumpri-la aqui na face da Terra. E eles não e a espiritualidade maior, esses engenheiros responsáveis pela programação dessas reencarnações, eles sempre usam o equilíbrio. Eles nunca vão dar um fardo pesado que nós não possamos carregar. Então, tudo é feito com justiça, com ponderação, com equilíbrio. Dentro da mais absoluta normalidade e superioridade espiritual, para que aquele ser, dentro da sua programação, possa conduzir a sua vida. Então, por isso que é importante, prezados irmãos, que diante dos problemas que advierem em nossa existência, nós procuremos orar. Nós procuremos buscar realmente a assistência de nossos guias espirituais, de nossos mentores, a fim de que boas intuições eles possam nos dar, para que nós tomemos a melhor atitude. Então, isso que é importante. E a religião, veja só, a religião é o sustentáculo nosso. O conhecimento do Evangelho é fundamental em nossas vidas, para que num momento desse de reflexão nós possamos refletir dentro do melhor, dentro daquilo que nós conhecemos, que são os valores eternos do cristianismo, trazidos pelo Mestre Jesus.
Então, somente o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo do esforço supremo de compreensão, é a luz imperecível. Olha só, isso daí é uma luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Então, isso aqui é muito importante que nós reflitamos nele. O amor fraternal, representando o supremo esforço da compreensão, é a luz imperecível nesse caminho que nós temos que trilhar. Então, busquemos, prezados irmãos, através destas palavras, destes ensinamentos de Emmanuel, nos enquadrar dentro desses ensinamentos. E que nós que estamos recebendo esses conhecimentos do Espiritismo, nós possamos, cada dia mais, criar esse mundo melhor que nós queremos. Esse mundo de paz, de amor, a chamada nova era. Porque não vamos pensar que esse reino de Deus vai ser estabelecido na terra de uma hora para outra. Esse é um processo demorado e lento, porque implica na transformação do homem, na reforma íntima, no seu trabalho evolutivo de amor e de luz. Muito obrigado e muita paz a todos vocês. Gostaríamos de agradecer o nosso querido Norival. Pediria a todos agora que nos mantivéssemos tranquilos, calmos. Eu sempre costumo dizer que a espiritualidade está trabalhando conosco, está nos atendendo, então nós